Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 18 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele e deixa o sininho das notificações devidamente ativado. E aproveite todo o conteúdo novo e também o conteúdo existente, principalmente em torno de aprendizado do canal. Na análise de hoje eu vou falar do Ibovespa, depois disso eu venho falando aqui do mini índice e do mini dólar. Na sequência das ações PTR4, Vale 3, PTBL 3, IP 3, Alpa 4, BRDT 3, Amar 3, Elet 3, Ban 4, BBDC 4 e VVR 3. Começando então pelo Ibovespa, mas antes de dar início a essa análise, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha nessa análise. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa. Dia de hoje, Ibov, fechamento em leve alta de 0,27%. Tentou voltar para cima da média, não conseguiu. Está dentro de uma leve tendência de baixa. Eu falo leve aqui, toda ela dentro desse movimento inteiro aqui de subida. Então algo ainda muito relevante, uma correção aí basicamente no tempo de toda essa subida aqui. Que a gente está vendo aqui 9 candles, pode ter mais um candle aqui. Se fechar o próximo pregão já acima aqui dessa máxima, já reforça um pouco mais a chance de subida já a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira ou um viés mais de alta para a próxima semana. Mas olhando para o gráfico semanal, a sinalização que tivemos nessa semana, queda de 0,8% e perda da mínima da semana passada, trazendo um primeiro sinal para ter um movimento baixo ou lateral que pode trazer um movimento ali para a faixa dos 125 mil pontos. Tem suporte aqui no 127.500, depois disso na faixa dos 125 mil. Tem até um pouco mais abaixo aqui, entre os 127 e 125 temos os 126.300, 127.500 e depois 126.300 aqui na faixa de 125 mil pontos. São os suportes mais próximos aí para o Ibovespa. Então temos um cenário um pouco mais de curtíssimo prazo negativo. Começa a reverter esse cenário negativo se ocorrer alguma sinalização mais relevante aí a partir de segunda-feira. No mini índice gráfico de 60 minutos dá para perceber a dificuldade que está para subir, ou seja, cai forte, tentou, indefiniu a tendência no intraday, pregão de hoje, mas o fato é, abriu caindo, mantém o foco em venda de topo descendente ou pivô de baixo. Lógico que se o topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, já acontecer para baixo de um patamar de 128.565 lá na segunda-feira, beleza, fica mais interessante. E para abrir compra, se acontecer o quê? Teve 3 candles aqui tentando cair, não caiu. Abre subindo, volta para cima desses dois níveis aqui. Desse já seria suficiente. Depois esse aqui, porque é um nível que testa no fundo anterior e testa aqui para trás como resistência. Ou seja, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos acima do 129, 120, mais para compra de day trade a partir de segunda-feira. Lembrando que entre as 9 e as 10 horas da manhã, aqui dentro do aplicativo DV Invest, a gente coloca um vídeo ali. Eu produzo um vídeo giro dos futuros falando do mini índice, mini dólar, atualizando depois da abertura do pregão, como é que está ali para a gente buscar as operações de compra e venda, dando uma certa orientação dentro da minha metodologia. E olhando agora para o gráfico do dólar, dólar hoje, boa recuperação. Quem lembra dessa questão? Quem lembra da análise da super quarta que eu fiz? Falando sobre o dólar, o nível do dólar que o dólar se encontra, o ponto importante que o dólar se encontra, o lugar onde o dólar pode chegar aqui. E começar um processo de recuperação, não esperaria muito para baixo aqui, que eu fiz nesse dia aqui, antes da abertura desse pregão, falando, tá apontando mais para baixo? Tá, mas se perder tudo aqui, eu não espero muito para baixo. Dá para saber o que vai acontecer? Não dá para saber, mas não esperar muito para baixo é ficar atento no processo de recuperação, de retorno do preço para cima. E hoje para cima de quê? Se o dólar viesse para cima dos 529, martelado hoje tanto no giro dos futuros quanto no radar do mercado, voltasse para cima desse patamar, foco em compra no dia de hoje. Acima dos 529, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 5 minutos, foco em compra no dólar. Dólar basicamente retoma sua tendência de alta no intraday, gera um sinal de alta interessante no gráfico diário, um engolfo de alta. Ainda mudou a tendência no gráfico diário? Não mudou a tendência, continua em tendência de baixo, mas o sinal é bem relevante. Logo, para segunda-feira,
Seguiu aqui desse jeito subindo, fica mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só olharia para a ponta vendedora se o dólar passar basicamente para baixo desse patamar aqui, ou seja, abre caindo e passa a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo dos 5,070,5. Enquanto estiver dentro desse candle grande aqui, gerando fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ficaria mais para compra, ou seja, fundo ascendente pelo menos para cima de um patamar de 5,077 no gráfico de 10 minutos, fica mais para compra. Se for acima dos 5,086,5, melhor ainda. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje conseguiu se recuperar, voltar para cima da média, alta de 0,68%. Isso é um ponto positivo, fecha uma vez abaixo da média e volta para cima dessa média, sendo mais agressivo no sentido de compra, visto que ela gerou um sinalzinho de baixa no semanal, ou seja, gera uma dúvida da chance de poder caminhar aqui para uma correção, que seria algo normal pelo semanal. A alternativa que teria de compra seria a superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo. O que é ruim dela? É o tamanho do candle. É a relação risco-retorno que proporciona aqui nessa operação. Ou seja, para gerar 1 para 1 tem que entrar na zona de resistência do topo anterior. Ideal quando você tem um espaço um pouco maior para esse topo anterior. Quem está comprado, o candle de hoje já traz pelo menos alternativa aqui. Quem abriu compra, quem resolveu manter alguma compra no papel, o candle de hoje já traz uma alternativa de trabalhar com stop abaixo da mínima aqui dos 27,64, mínima de hoje, que é uma tentativa aqui de subida, por enquanto mais fraca, começa a gerar um sinal um pouco mais relevante de subida, se conseguir retornar para cima da máxima de hoje, que foi de R$ 28,42, ou seja, confirmar a superação da máxima do pregão de hoje. Seguindo para a Vale 3 no gráfico diário, nós tivemos um dia forte de alta de 3%, fechou na máxima do dia. A ação, qual a tendência nesse momento? A tendência é de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário, curto prazo, alta. A alta de hoje da alta gera uma compra na superação dessa máxima? Para mim não gera. Por quê? Porque está na tendência de baixa no gráfico diário. Tem níveis de resistência importante pela frente. Gráfico semanal ainda não me encaixa compra. Agora, se esse papel volta ali para cima daquela região de R$112, que é uma região que eu já tinha falado antes, fundo ascendente acima de 112 ou média móvel 3 períodos, beleza, dá para se buscar a operação de compra de swing trade neste ativo. Então, por enquanto, por mais que ela venha ter um movimento de subida, não me interessaria para compra. Se tivesse comprado, colocar o stop aqui embaixo. E se na próxima semana tiver mais 1 a 2 candles aqui, já daria para trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima do terceiro candle desse movimento de subida. Primeiro, segundo, terceiro candle. Porque para não tomar um novo topo descendente, que aumentaria a chance de ter algo para baixo no papel. Próximo ativo a ser comentado, PTBL3, seguimos comprado nessa ação. Alta de 3% no pregão de hoje. Vamos ver se ela consegue sair dessa região aqui, ganhar força dessa lateralização e caminhar para o nosso objetivo da compra de swing trade. Seguimos comprado, todos os dados estão dentro do aplicativo aqui DV Invest. IP3 também fechou em alta de 0,64%, seguimos também comprado. O papel vai conseguindo, depois de 2 candles de alta que não fluíram, teve esse candle de alta, começou a fluir. Ainda arrastado, mas começou a fluir. Vamos ver se ela acelera o movimento de subida aqui da nossa posição comprada na Ipera. Depois disso, a Alpa 4. No dia de hoje, a ação fechou em queda de 0,18%. Seguimos comprado. Vamos ver se ela, próxima semana, rasga aí para cima e finalmente bate no objetivo da operação que ficou a 3 centavos no último pregão, no pregão de quinta-feira. Então, seguimos comprado no papel. BRDT3, recomendação de compra no pregão de hoje. Basicamente, no ponto que recomendamos compras, ela fechou. R$ 27,32, alta de 0,44%, um ativo que permanece dentro de uma tendência de alta, que chegou aqui, ó, bateu no nível de suporte, gerou uma sinalização de subida, não ficou amargando ali a média móvel 3 períodos, faz um bom fechamento e hoje não voltou para baixo, faz um candle, vamos dizer assim, de correção da alta de ontem, fica com a expectativa de ter algo para cima a favor da tendência e, consequentemente, por conta disso, recomendamos compra nesse papel. Passando os dados desta entrada, deixa eu colocar aqui para vocês os dados dessa entrada. Temos aqui a entrada por volta dos R$ 27,31. Depois, R$ 26,60 é o nível de stop dessa operação, baseado na volatilidade do papel. R$ 28,38 o objetivo dessa operação, seguindo ali com um risco de 2,6%, alocando 19% do capital total. Então, o objetivo nos 28,38 vai ter que rasgar aqui essa região de topo anterior para bater no objetivo da operação.
Depois de BRDT3, vamos falar de Amar 3, dia de hoje, deixa eu só tirar aqui essa tabelinha da tela. Amar 3 fechou o pregão aí com alta de 2,93%, é um ativo que ainda está dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. A alta de hoje de quase 3%, brigando aqui em cima. Possibilidade de entrada, o ideal para mim seria que ela recuasse mais, testasse essa média para depois gerar alta, dentro da minha metodologia. Mas para alguns pode já funcionar uma entrada na superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima de 3 a 10 pregões aí para cima. Por que eu falo que tem uma correção um pouquinho maior? Porque ela está na zona de resistência muito importante no gráfico semanal e o movimento foi muito longo de subida. Então, se ela tiver essa correção um pouquinho maior no preço, testando ali a média móvel 3 períodos, seria o ideal para abrir essa compra, na minha opinião, de Amar 3. Elet 3, dia de gap de alta forte, fechou em alta de 6%, apesar do candle de perda de força em cima da zona de resistência do topo anterior, mas está dentro do movimento de subida, rasgou tudo para cima. Olhando para um gráfico até de 60 minutos, caiu, bateu ali em cima do patamar, tentou gerar um sinal de alta, uma correção bem curta em termos de tempo. Agora fica até mais interessante, chegou aqui, gerou um sinal de alta lá no G60 na partir do próximo pregão, possibilidade de abrir compra nesse papel pelo G60, colocando stop aqui ou para baixo dessa região, dos R$ 45,35, ou abaixo do fechamento do pregão passado, pregão de quinta-feira, que foi R$ 44,48. Qual a tendência da Elet 3 no gráfico diário? Alta. Qual a tendência no gráfico semanal e no gráfico mensal? Alta. Então ativo alinhado para cima, fica mais para se buscar operações de compra. Para quem está comprado pensando em um prazo um pouquinho maior, de curto a médio prazo, bota o stop abaixo da mínima desta semana, desse fundão aqui, o último fundo ascendente da tendência, em R$ 42,76. BPAN 4, dia de hoje, queda de 5,26%, perdeu a mínima do pregão anterior, a tendência é de alta ainda, ela anula a tendência de alta se voltar para baixo dessa mínima, se perder os R$ 22,44, mas essa perda de mínima aqui já é um sinal de fraqueza. A tendência é aquela questão da Amar 3 que eu comentei, um movimento longo de subida no gráfico semanal, então a perda da mínima aqui, um sinal aqui de queda no gráfico semanal seria a perda da mínima dessa última semana na casa dos 22,79. Como o movimento aqui é longo para cima, já dá indício ali de perder um pouco de força na tendência. Para gerar compra, para quem estava comprado, aqui seria um ponto de saída, perda dessa mínima do pregão de quinta-feira. A outra forma é para abrir compra nesse ativo se tiver pelo menos mais 2 pregões. Lá na quarta-feira, superação da máxima do pregão anterior, beleza, abre compra de swing trade nesse papel ainda a favor da tendência de alta, seja fundo acima, seja de um patamar de suporte dos R$ 24,00 preferencialmente, mas no mínimo acima dos 22,71 a 22,44. Após BPAN 4, vamos falar de Bradesco. BBDC4 fechou o pregão de hoje mal, ali queda de 1,3%, gerando um pivôzinho de baixa no gráfico diário, abrindo espaço para se ter algo mais para baixo. O que esse algo mais para baixo é ter uma correção no semanal desse último movimento de subida. A tendência é de alta no curto a médio prazo pelo gráfico semanal, mas dentro de uma tendência de alta de curto a médio prazo podemos ter movimentações para baixo. Movimentação lateral ou para baixo do preço, podendo, por exemplo, voltar para testar o último topo rompido que foi ali na casa dos R$ 25,73. Ativo chama atenção para compra no gráfico semanal se fizer fundo ascendente, gráfico semanal, ou pivô de alta. Então teria que ter mais algumas semanas. Pelo gráfico diário, para antecipar algum tipo de entrada, deu uma enrolada por aqui assim, não foi muito longe para baixo desse fundo, gerou sinalização de alta na próxima semana, dá para arriscar uma compra no sentido de mudança, ou seja, reversão desse topo que foi gerado para romper aqui essa máxima e dar continuidade ao movimento de subida. Então, por enquanto, não tem um sinal de compra ainda em Bradesco após essa sinalização negativa que basicamente gerou uma tendência de baixa no gráfico diário. Então, tem que ter algo mais forte aqui para apoiar alguma compra de swing trade em cima desse papel. EVVR3, que terminou o pregão com alta de 0,73%, depois do bom sinal de alta do pregão de ontem, vai apontando mais para cima. Para quem está comprado, o stop mais bem protegido, na minha opinião, em termos de curto prazo, R$ 14,47. O ativo vai apontando para romper a região aí dos 15,29 até um patamar aqui de R$ 15,35, expectativa de poder ter algo ainda maior para cima. Se fosse falar aqui em projeção de alta desse recuo que foi feito, colocando aqui ó, daqui para cá e recuando aqui ó,
projeção alternada. A projeção aponta lá para R$ 16,71. Projeção de alta que coincide lá, olhando para o semanal, ó, coincide com 2 fundos anteriores e com topo aqui, ó, na casa, nessa faixa de preço. Então temos aqui um ponto importante de resistência. Não significa dizer que vai bater lá, mas aqui o primeiro desafio para esse papel está aqui nessa região de topo que ela atingiu. Uma região ali de 15,08, que essa semana conseguiu fechar acima, com alta aí de 3,9%, mas ainda tem a resistência aqui na faixa dos R$ 15,48. Então, passando desse patamar, o próximo nível mais relevante vai ficar para a faixa lá dos R$ 16,70 mesmo, em termos de resistência. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão. Um excelente final de semana para você. Até mais.